Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós novamente com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9. Quando olhamos para esta passagem, não é assim, nós nos lembramos daquilo que está a acontecer na vida de Paulo e da sua equipa missionária. Eles estão em missão. Eles foram enviados pela igreja de Antioquia. E o apóstolo Paulo está a mostrar-nos como se deve fazer missões, como é que elas devem acontecer. Ontem, numa conversa com o nosso irmão Tiago Capote, falávamos um pouco sobre missões, como é que a nossa igreja pode chegar a envolver-se em missões, o que é que ela precisa, o que é importante para nós, para que missões sejam uma realidade para a nossa igreja. Assim, em tempos falámos sobre uma viagem a Moçambique, com o Tiago ontem falávamos sobre uma outra viagem a um outro lugar. E no passado, com os jovens, fizemos viagens à Espanha e começamos a pensar de uma forma muito séria como é que a nossa igreja realmente se pode envolver em missões. Ora, a chegada do apóstolo Paulo a Tessalónica ensina-nos um pouco sobre missões. Isso também podíamos ter aprendido na cidade de Filipos, podíamos ter aprendido na sua primeira viagem missionária, quando ele passou por Icónio, por Listra, por Derbe, pela Antioquia da Psídia, por todas essas cidades, não é assim, onde começaram igrejas, onde ele organizou igrejas. Assim, então, quando ele vai a Tessalónica, não é assim, nós aprendemos mais uma vez algumas lições importantes, para que um dia, quando Deus abra a porta para a nossa igreja, nós possamos assim, usar as mesmas estratégias, pensar naquilo que precisamos para esse acontecimento de missões acontecer. Diz assim então o texto, no versículo 1, tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Vamos parar um pouco aqui. Vamos ler o versículo 2 também, que é importante. Diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. O que está a acontecer aqui que é importante para nós? A primeira lição, vamos dizer assim, o primeiro ponto nesta manhã, falando e pensando um pouco acerca de missões, é que é importante, para que missões seja real na nossa igreja, é importante ter uma estratégia. Assim, o apóstolo Paulo sempre escolhe, em primeiro lugar, uma cidade que é grande, uma cidade que é um centro, provavelmente político, económico, comercial, assim, uma cidade que é importante na região. E Tessalónica era essa cidade. Assim, em comparação com a Apolónia e a Anfípolis, esta era uma cidade gigante, tinha cerca de 200 mil habitantes, que naquele tempo era uma grande cidade. Muito importante, não é assim, no Império Romano, muito importante nesta parte, neste momento, para a Grécia. Assim, era uma cidade muito importante para a Europa. Então o apóstolo Paulo vai diretamente para esse lugar. Ele praticamente passa uma noite em Anfípolis, uma outra noite em Apolónia, e ele sempre se dirige, percorre cerca de 100 km, assim, desde Filipos até chegar a Tessalónica, passando por estas duas cidades. Assim, eu não tenho dúvidas que ele provavelmente pregou o Evangelho nestas duas cidades, ou nestas duas vilas, não é assim, cidades menores, mas o seu foco é Tessalónica. Esse é o lugar onde ele quer começar uma igreja. Então é muito importante nós sabermos procurar o lugar certo. Assim, provavelmente poderíamos começar por um lugar também como Tessalónica, grande, onde há mais pessoas, assim, onde o impacto será maior, assim, para que depois, mais tarde, possamos chegar às cidades menores. Assim, mas então, esta é a estratégia dele, sempre à procura de uma cidade grande, onde há uma grande população, onde há muitas pessoas. Assim, uma cidade importante para o Império Romano, para o continente europeu. Esta é a sua primeira estratégia. Em segundo lugar, dentro desta estratégia, está o costume que ele tinha. Assim, ele sempre procurava uma sinagoga. Sempre começou com os judeus. Assim, isto acontecia porque os judeus já conheciam a palavra de Deus. Paulo não tinha que começar do zero com eles. Nós vemos muitas vezes a forma como ele prega para os judeus e como ele prega para os gentios. Assim, e vemos uma distinção. Assim, quando ele chega aos judeus, ele sempre começa por dizer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Assim, ele não precisa dizer que existe um Deus. Os judeus já sabem disso.
Já sabem quem é esse Deus. O que eles não sabem, o que eles ignoram é que esse Deus enviou o Messias, enviou o Cristo, que veio para ser o sacrifício pelos pecados deles. Assim, toda aquela velha religião, toda aquela forma de viver, assim, acabou. Agora tudo está focado, ou todas aquelas coisas estavam focadas no Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então vai apresentar a cada um deles, através das Escrituras, através do Antigo Testamento, que Jesus veio. Que Jesus é a revelação de Deus. Que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o próprio Deus que se fez homem e veio a este mundo. Então esta é a sua apresentação. Esta é a sua estratégia. Era muito mais fácil começar então pelos judeus e por aqueles que também eram prosélitos, que iam à sinagoga, que tinham aderido ao judaísmo, não é assim? Então esta é a sua estratégia e nós também precisamos, não é assim, de ter uma estratégia, precisamos de pensar aonde vamos começar, com quem vamos começar, assim, aonde será mais fácil começar. Assim, numa discussão com a minha esposa pensava talvez seria mais fácil começar mesmo por falar aos católicos, porque eles sabem ou eles acreditam que existe um Deus. Assim, eles já têm ouvido falar deste Deus, embora estejam ignorantes acerca da salvação, acerca do verdadeiro Evangelho, que não é assim, que não contém obras, não contém práticas religiosas, não é assim, para obter salvação, talvez obter salvação, assim, mas eles já sabem, já têm conhecimento de que existe um Deus, já têm conhecimento de que existe uma Bíblia e que ela é a palavra de Deus. Então nós podemos começar diretamente por eles, não é assim? E temos que pensar então numa estratégia. Este é o ponto principal. Uma estratégia para que as missões sejam uma realidade na nossa igreja. Em segundo lugar, a segunda lição esta manhã é que é importante estar fundamentado nas Escrituras. No versículo 2, mesmo no final, diz que o apóstolo Paulo razoava com eles acerca das Escrituras. Esta palavra razoar, uma palavra é uma palavra que não é muito comum nos nossos dias, não é assim? Em algumas versões diz discorria com eles. Significa fundamentar com razões. Ou seja, Paulo abriu o Antigo Testamento, provavelmente ele foi aos profetas, provavelmente ele foi aos salmos e até mesmo usou a lei, não é assim, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento para mostrar, para evidenciar, para fundamentar que Jesus era esse profeta, esse rei, esse sacerdote, assim, esse servo, esse servo que vinha para sofrer, assim, aquele que foi ungido pelo Senhor, aquele que veio proclamar salvação aos gentios também. Notem como ele faz isto de uma forma muito clara, diz assim o versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Isto é muito importante, porque os judeus não podiam contemplar, aliás, era um escândalo para eles, que o rei que Deus prometeu que iria enviar, o Messias que ele iria enviar, morreu nas mãos dos romanos. Era um escândalo para eles. Mas isso era o que a Bíblia diz que era necessário essa morte, esse sofrimento, por causa do pecado. Era a substituição dele por cada um de nós. Então era muito importante também esta mensagem e fundamentar esta mensagem. Então nós aprendemos que para pensarmos em missões, nós temos que ser fortes nas Escrituras. Nós temos que saber fundamentar através da palavra de Deus que Jesus é o prometido desde Gênesis até Apocalipse. Que Jesus é a maior revelação, a revelação mais completa de Deus. Assim, então é muito importante perceber que eu tenho que estar a crescer na palavra de Deus, eu tenho que crescer em conhecimento, eu tenho que ler a minha Bíblia diariamente, eu tenho que estudar, eu tenho que educar-me, instruir-me, assim, para que Deus use a minha vida. Tem acontecido tantas vezes em campanhas evangelísticas, nomeadamente quando estava na Argentina, recebia jovens americanos e coitados, alguns não podiam abrir a Bíblia sequer. Alguns não conseguiam comprovar que Jesus era realmente aquele que Deus tinha enviado para a salvação dos homens. Assim, eles muitas vezes não conseguiam refutar os argumentos dos homens quando estávamos no meio da rua. Assim, e acredito que isso poderia acontecer com muitos dentro da nossa igreja, mas simplesmente é porque têm sido preguiçosos em ler a Bíblia. Têm sido preguiçosos em estudar a palavra de Deus. Têm sido preguiçosos em conhecer o seu Deus. E é importante mudar o chip
e perceber que missões só vão acontecer quando nós somos fortes em expor o nosso grande Rei, o nosso Messias, o nosso Jesus. Em último lugar, nesta manhã, missões só pode acontecer assim, quando eu e tu entendemos que haverá salvação quando pregamos, mas também haverá sofrimento. Isto é uma constante ao longo do livro de Atos. Não é assim? Não há cidade onde o apóstolo Paulo entre, onde ele prega o Evangelho, pessoas se convertem, graças a Deus, aleluia por isso, mas ao mesmo tempo ele sofre. Ao mesmo tempo traz problemas. A verdade é que não há paz. Há paz no coração para aqueles que se convertem. Mas, fisicamente falando, não há paz. Assim, sempre eles vão ser maltratados, sempre eles vão ser perseguidos, sempre haverá inveja por parte dos judeus ou de qualquer outras pessoas. Assim, nós nos lembramos quando Paulo chega a Éfeso, assim, há uma revolta na cidade que não é por parte dos judeus, mas por parte dos homens pagãos, por causa do templo de Diana. Assim, o comércio tinha vindo abaixo, assim, as pessoas tinham-se convertido dos ídolos para o verdadeiro Deus. Não é? E nós vemos sempre haverá sofrimento. Assim, isto acontece dentro de uma casa, isto acontece numa vizinhança, isto acontece numa comunidade. Se Deus começa a salvar e a salvar pessoas, nós não podemos pensar que a partir de agora a nossa comunidade vai ser uma alegria, uma paz, porque muitas pessoas têm convertido. Não! O inimigo vai se levantar e muitos problemas vão começar a acontecer. Porque o mundo é anti-Deus, o mundo é anti-Cristo. Então, obviamente, eu e tu iremos enfrentar graves problemas, grandes problemas, e é exatamente o que acontece a partir do versículo 4, onde vemos que numerosa multidão de gregos e muitas distintas mulheres são salvas, não é assim? Mas a partir do versículo 5, a inveja dos judeus, não é assim? Eles contratam homens da malandragem, não é assim? Reúnem esses homens, vão até a casa de Jasson, não é assim? Encontram estes homens, trazem para fora, não é assim? Metem-nos na prisão, preocupam as autoridades porque pensam que está a haver uma revolta, que alguém está a proclamar que existe um outro rei, não é? E isto traz uma grande confusão e falta de paz, de tranquilidade, de sossego para estes irmãos que acabavam de chegar à fé, acabavam de entender o Evangelho, não é assim? Então temos que perceber que isto sempre irá acontecer. Se um dia Deus nos levar a algum lugar, certamente Deus irá salvar pessoas, mas certamente haverá graves problemas, haverá grande sofrimento para aqueles que Deus enviar para fazer missões acontecer. Então, a nossa oração esta manhã é que Deus nos dê coragem, que Deus nos faça crescer, para que missões possam ser reais na vida da nossa igreja, que a nossa igreja possa estar voltada para este mundo perdido, que nós tenhamos o amor de Deus a brotar dos nossos corações para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Que assim seja, que Deus anime a nossa igreja para isso. Bom dia, que Deus os abençoe.